Bom dia a todos. Feliz sábado. Gente, tá tão bonito daqui ver vocês. É um prazer ter vocês aqui. Eu me chamo Jeane, para quem não me conhece. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos realizando aqui na Igreja do Miramar uma série, desde o final do ano passado, desde dezembro. Nós estamos realizando essa série que tem o título Jesus da Encarnação do Céu. E a notícia triste é que essa série está acabando. Hoje é o antepenúltimo sermão e eu já estou sentindo saudade. Porque foram meses de muito impacto e profundidade sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele faz, sobre os eventos da sua vida. E eu confesso para vocês que me impactou muito, por isso que eu estou sentindo saudade já. Mas, para quem não viu, alguns sermões estão no nosso canal do YouTube, infelizmente não todos, mas alguns estão lá, então depois vocês podem dar uma olhadinha lá, certo? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. A gente vai ler do verso 1 até o 11. Diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Obrigada. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nós estamos aqui diante de Ti com a Tua palavra aberta. E, Senhor, sinceramente, nós não queremos ouvir vozes de homem, nós queremos ouvir a Tua voz. É a Tua palavra que tem que falar, e não a nossa opinião. Então, por favor, Jesus, fale conosco e nos ensine Tuas verdades, e que elas impactem a nossa vida, transformem o nosso coração, para que assim, Senhor, nós possamos ser preenchidos pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, e pareçamos mais com Jesus Cristo, porque esse é o nosso querer. Nos perdoe, Senhor. Abra os nossos ouvidos e o nosso coração, para que a gente fixe a nossa atenção no que o Senhor tem a dizer. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Já nos versos 1 e 2, a gente tem um relato de Lucas que é extremamente importante. Por quê? Porque esse relato de Lucas, de início já, ele vai separar o cristianismo de todas as outras religiões. Como assim? Porque as outras religiões, elas consideram que o seu fundador, ele completou o seu ministério durante a sua vida na terra. E o cristianismo não. Lucas diz que Jesus apenas começou o seu. Quando Jesus morreu na cruz,
o seu ministério não terminou. Aliás, um dos seus ministérios terminou, que foi o ministério terreno. Mas Jesus não parou por aí. O seu ministério continua. E é isso que Lucas está dizendo no verso 1 e 2. Que ele fala. Vamos ler só o 2? Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, ele vai escrever para Teófilo, né, essas coisas, esses fatos, e vai dizer que antes de Jesus subir, ele deu instruções para os seus discípulos. Ele não foi embora, simplesmente. Ele deixou instruções para que seus discípulos continuassem o ministério aqui na Terra. Então, o cristianismo é completamente diferente de qualquer outra religião, porque o ministério do seu mestre, o ministério do rei, não terminou. É por isso que nós estamos aqui, né? Senão a gente não estava aqui mais. Jesus morreu, enfim. Mas a ressurreição e a ascensão mostram para nós, lembram para nós que não acabou. Jesus ainda está realizando o seu ministério celestial. Jesus ele completou a sua obra de expiação, mas esse fim foi também o início. Porque após a ressurreição, após a ascensão e a dádiva do Espírito, que a gente vai ver um pouco aqui, ele continuou a sua obra. Primeiro de um modo especial, que foi através do seu ministério fundador, através do ministério fundador e único dos seus apóstolos, que foram escolhidos, e depois, através da igreja pós-apostólica, que é a igreja de cada época e lugar. Então, o ministério de Jesus está sendo realizado aqui hoje por meio de nós. Porque nós somos uma igreja que levamos a mensagem dele, que levamos o nome dele ao mundo. E a gente não pode descartar que esse é o Jesus que nós cremos. Ele é o Jesus histórico, que viveu, o Jesus contemporâneo, que ainda vive. A gente acabou de cantar que ele vive. É por isso que a gente crê no amanhã. É porque ele vive. Se ele não vivesse, não teria por que estarmos aqui, né? O Jesus da história começou o seu ministério na terra. O Cristo da glória tem agido através do seu Espírito desde então, de acordo com a sua promessa de permanecer com o seu povo sempre, até a consumação dos séculos. Mesmo não estando aqui fisicamente, ele está conosco. Ele disse isso. E, quando ele foi, ele não nos deixou só, que a gente sabe, né? Ele precisava partir para que o Espírito Santo descesse. Então, a ascensão de Jesus, que é o tema do sermão de hoje, é até um tema pouco falado. A gente fala muito pouco sobre a ascensão de Jesus, a gente só fala mais da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e para aí. Mas existe esse fato histórico de que Jesus ascendeu. E é muito importante que a gente lembre disso, porque impacta, tem muitas implicações na nossa vida hoje. E essa ascensão pode ter sido um pouco dolorido, porque ele foi embora. E causa uma separação, né? A gente nunca gosta de separação. Mas essa separação foi benéfica e separou em duas fases a ascensão, no caso, né? Ela separa o ministério de Jesus em terreno e celestial. Quando Jesus ascendeu, o ministério celestial terreno de Jesus acabou e ele iniciou o celestial. Ele não foi elevado às alturas sem que antes desse instruções aos seus apóstolos. Como eu falei antes, né? Poderia ter ido embora e pronto, mas ele não. Ele antes de ir, ele deu suas instruções através do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu. Assim, antes de encerrar o seu ministério pessoal na terra, Jesus, ele tomou providências para que ele continuasse aqui na terra, através de seus apóstolos. Mas, a partir do céu, por meio do seu Espírito, ele não deixou que os apóstolos, vão aí falar de mim, sozinhos. Não. Existia essa ligação na terra dos apóstolos, eles que seriam as suas testemunhas, mas eles seriam testemunhas delegadas, comissionadas
pelo próprio Cristo com a ajuda do Espírito Santo, com o auxílio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não teria, né, como o Evangelho ter sido espalhado pelo mundo inteiro. Não tinha como simples homens humanos fazerem isso. Então, pelo fato de os apóstolos ocuparem uma posição tão singular, a gente vai ver um pouco, os 12 apóstolos são únicos, não existe mais nenhum apóstolo, não vai existir nenhum apóstolo. Eles ocupam uma posição singular, então eles também tinham que receber um preparo singular. O preparo deles foi completamente diferente do nosso. E aí Lucas vai falar sobre isso citando 4 pontos. O primeiro está lá no verso 2, que está no finalzinho assim, ó. Os apóstolos que havia escolhido. Jesus os escolheu. E aí, depois, a gente sabe que Judas, ele saiu, né? Ele negou a Jesus, ele traiu Jesus, e ele foi substituído por Matias. E o mesmo verbo que é usado na escolha para os 11 que ficaram, foi usado para a escolha de Matias. E depois, lá no futuro um pouquinho, o mesmo verbo também foi usado na escolha de Paulo. Que Paulo e Matias também são apóstolos, né? E aí, eu vou só dizer aqui, ó, tá lá no verso 24, sobre Matias, sobre a escolha de Matias, né? No capítulo 1, mas a gente não vai ler. E Paulo, é dito assim, o Senhor ressurreto o descreve a Ananias como um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Está em Atos também, no capítulo 9, no verso 15. Ananias transmite essa mensagem a Paulo. O Deus de nossos pais de antemão te escolheu. Terás de ser tua testemunha. Também está lá no livro de Atos, no capítulo 22, do verso 14 ao 15. Então, todos os apóstolos, eles não se autonomearam. Eles foram apontados, eles foram escolhidos por Deus. Não foi uma igreja que se reuniu, até porque não existe igreja na época. Não foram eles mesmos, o grupo de discípulos, que existiam muitos discípulos, né, de Cristo. Jesus tinha muitos seguidores. Não foram esses seguidores que escolheram os discípulos, os apóstolos. Foi o próprio Cristo. Eles não foram apontados por um ser humano, um comitê, um sínodo ou uma igreja. Eles foram escolhidos de modo direto e pessoal por Jesus Cristo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, Jesus se revelou para eles. Está lá no verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Jesus os escolheu para estarem com ele. Eles estavam perto de Jesus. E para eles serem qualificados de uma forma singular, única, para serem as testemunhas de Jesus. Eles foram os primeiros, né? E essas testemunhas precisavam ser oculares. Eles precisavam ter visto Jesus ressurreto. E a Bíblia fala que Jesus passou 40 dias depois da ressurreição, aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo para os seus apóstolos. E comeu com eles. Então Jesus deu provas incontestáveis de que estava vivo e de que era carne, que ele comeu também, né? A gente até viu no sermão da ressurreição que Jesus ressuscitou no seu corpo carnal mesmo. E a gente não consegue explicar cientificamente como é que ele foi como foi que ele apareceu num lugar, as portas estão fechadas. Mas ele apareceu. Ele é Deus. E aqui ele continuou ainda aparecendo para os seus discípulos durante 40 dias, se relacionando com eles, comendo com eles. Lucas enfatiza muito isso. Jesus deu-lhes muitas provas incontestáveis, como eu falei. A palavra significa assim, é uma prova convincente de que ele estava vivo, é uma prova decisiva. Eles não tinham como negar que Jesus não estava vivo.
Nesse período, ele apresentou-se vivo, comendo com eles, como a gente já viu. E Jesus, portanto, ele se apresentou aos seus sentidos, os seus olhos, aos seus ouvidos e às suas mãos. Então, eles viram Cristo, eles ouviram Cristo e eles tocaram em Cristo. Então, eles não tinham como dizer, não, não é ele, não, não ressuscitou, não está em carne. Foram 40 dias. O segundo ponto é que Jesus os comissionou. Apóstolo significava enviado, né? Era um delegado, uma pessoa que recebe autoridade ou poderes para representar outra pessoa. Então, essa era a comissão deles. Eles foram escolhidos para serem enviados como delegados, como embaixadores de Cristo. Ele levava consigo a mensagem e a autoridade. Então, por isso que hoje não existe mais apóstolo. Porque ninguém viu a Cristo, fora essas pessoas, depois de ressurreto. E ninguém foi escolhido dessa forma, pessoalmente, por Jesus Cristo para ser seu embaixador. Apenas estes homens. E o segundo ponto, o quarto, é que Jesus ele prometeu para eles o Espírito Santo, né? Não os deixou sozinhos. Ele disse assim, no verso 4, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Quando eles esperarem em Jerusalém. O Espírito iria lembrá-los do que ele mesmo havia ensinado. Era a promessa de Deus. Deus havia prometido isso no Antigo Testamento. A gente pode ver lá em Joel 2:28, Isaías 32:15 e o Ezequiel 36:27, que ele fala assim, eu vou ler só isso. Porém o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Então, a descida do Espírito Santo era uma promessa de Deus já, lá no Antigo Testamento. A sua própria promessa, porque Jesus já havia prometido para eles que iria mandar o Espírito Santo várias vezes durante o ministério, e a de João Batista, que ele chamou de dádiva ou promessa de batismo. Então Jesus agora repete as palavras de João e acrescenta que a promessa está para ser cumprida em poucos dias e, portanto, eles devem esperar. Somente quando Deus tiver cumprido a sua promessa e eles forem revestidos do alto pelo poder do Espírito Santo, é que eles poderiam cumprir a sua missão. Eles não poderiam sair sem o Espírito Santo. Jesus pediu para eles esperarem em Jerusalém. É claro que, no sentido secundário, nós também fomos escolhidos por Deus. Nós também somos discípulos de Cristo. E nós podemos também sair para falar do Evangelho. Sair para pregar. Só que, como eu falei, existe essa diferença entre os fundadores, que eram os apóstolos, que eu já citei, o que eles tinham que ter para poder ser apóstolo, e nós hoje, né? É muito diferente. Nós somos discípulos, nós somos escolhidos, nós temos uma missão a levar, mas não é com o mesmo significado que era para os apóstolos. Ai, meu Deus. E aí, a gente vai ver um pouco da espera. Jesus falou que eles tinham que esperar. Como o Espírito Santo ele veio sobre Cristo, equipando ele para o seu ministério terreno, público, o Espírito Santo também deveria vir sobre o seu povo, equipando-o para o serviço. O Espírito Santo não só atribuiria a eles a salvação que Jesus já havia alcançado através da sua morte e ressurreição, mas impulsionaria eles para proclamarem as boas novas da salvação pelo mundo inteiro. E aí a gente para refletir no primeiro ponto. A salvação é dada para ser compartilhada. A
A primeira coisa que Jesus falou para eles antes de subir foi: levem a mensagem, levem as boas novas da salvação. Eles poderiam ter ficado entre si, ter se isolado e terem ficado com aqueles acontecimentos, aqueles eventos, aqueles fatos somente para eles. Mas o próprio Deus disse: não, vocês têm que ir até os confins do mundo, falando o plano da salvação, falando sobre o plano de redenção, falando sobre mim. E às vezes nós caímos nessa armadilha de não queremos sair. A gente não quer sair para falar de Cristo para outras pessoas, ou a gente tem medo. Por causa de diversas ideias, por causa de ideologias, porque a gente não vai ser escutado muitas vezes. Mas a ordem de Cristo foi para ir. E como eles foram, nós também precisamos ir. E aí, há dois principais assuntos que são desenvolvidos por Jesus entre a sua ressurreição e a ascensão. Ele vai falar muito sobre duas coisas: sobre o reino de Deus e o Espírito de Deus, que estão conectados. E a gente vai para o verso 6, que é a pergunta dos discípulos. Eles perguntaram assim: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Eles pensaram nisso: se o Espírito Santo vai descer, então o reino vai ser restaurado. Mas eles entenderam completamente errado. A gente tem visto no decorrer da série que Jesus apareceu para os discípulos, eles duvidaram. O caminho de Emaús, que Manu pregou aqui muito bem, eles também duvidaram. Eles estavam andando com Cristo e eles não reconheceram Cristo. Eles não entenderam que a descida do Espírito Santo estabeleceria um reino que não era terreno. Eles ainda esperavam que Israel fosse libertado do Império Romano. Eles ainda esperavam que Jesus ter ressuscitado era tirar o Império Romano do governo e que Jesus ia resolver os problemas do mundo, da época deles. Na cabeça deles isso ainda era muito fixo. O erro que eles cometeram foi confundir a natureza do reino e a relação entre o reino e o Espírito. O verbo, o objeto e o advérbio dessa frase, todos eles demonstram que havia uma confusão teológica na cabeça deles. Uma confusão doutrinária sobre o reino. Quando eles falam assim, restaure, mostra que eles estavam esperando um reino político e territorial. Quando eles falam Israel, eles estavam esperando que esse reino fosse nacional, que fosse só o reino de Israel. E quando eles falam este tempo, eles estavam esperando uma restauração imediata. Agora o Senhor vai restaurar o nosso reino. A gente vai voltar a ter um rei, e o rei vai ser o Senhor, e o Império Romano vai cair, e vai dar tudo certo aqui em Israel agora. Mas não era nada disso. Em sua resposta, Jesus ele corrigiu essas noções falsas da natureza, extensão e chegada do reino. Jesus ele não foi repreendendo: caraca, vocês estão sempre caindo nessa. Eu já falei várias vezes que não é sobre Israel. Já falei várias vezes que não é nacional. Já falei várias vezes que não é sobre isso. Jesus poderia ter dito isso, né? Mas Jesus não fala assim, não. A gente até viu na lição da escola sabatina como Deus respondeu a Elias quando ele estava naquele momento de profunda tristeza. Deus poderia ter chegado repreendendo ele, mas não, Jesus respondeu assim: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O reino de Deus, ele não é um conceito territorial, ele não consta e ele não pode constar em nenhum mapa. O reino de Deus não tem fronteira. O reino de Deus é daqui até ali, pronto. Deus não cabe nas nossas caixas.
Deus é ilimitado e o reino de Deus é até os confins do mundo. Foi isso que Jesus disse para eles fazerem. Vimos em sermões anteriores que os discípulos esperavam que o reino de Cristo fosse político e trouxesse a tão sonhada liberdade dos judeus do governo romano. Depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram sem esperança, porque eles achavam que a crucificação era o fim. Quando Jesus ressuscitou, a esperança deles reacendeu, mas com essa visão. Eles ainda estavam sonhando com o domínio político, o restabelecimento da monarquia, a libertação de Israel do jugo de Roma. E aí, quando Jesus responde, no verso 8, ele diz que não compete, no 7 ele fala, não compete a vocês saberem quando, tempos ou datas. E no 8 ele diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Charles Williams vai dizer assim, que Jesus estava espalhando promessas de poder nesse momento. É importante lembrar que a promessa de que receberiam poder era parte da resposta à pergunta que eles haviam feito do reino, pois o exercício do poder é inerente ao conceito de reino. Poder e reino sempre estão ligados, né? Mas o poder no reino de Deus é diferente do poder dos reinos humanos. E aí John Stott fala assim, eu queria ler para vocês. O reino de Deus são os seus mandamentos estabelecidos na vida de seu povo através do seu Espírito. Ele é aumentado, o reino de Deus é aumentado por testemunhas, soldados, através de uma mensagem de paz e não uma declaração de guerra, e pela atuação do Espírito, não pela força de armas, intriga política ou violência revolucionária. Ao mesmo tempo, ao rejeitar a politização do reino, precisamos ter o cuidado de não cair no outro extremo, de espiritualizá-lo em demasia, como se o reinado de Deus operasse apenas no céu e não na terra. O fato é que, apesar de não se identificar com nenhuma ideologia ou programa político, ele possui implicações políticas e sociais radicais. Os valores do reino entram em conflito direto com os valores seculares, e os cidadãos do reino de Deus insistentemente negam a César a lealdade suprema que ele almeja e decididamente a concedem somente a Jesus. Quando a gente vai para o Sermão do Monte, lá em Mateus 5, 6 e 7, se a gente estudar ele direitinho, a gente vai ver os padrões do reino de Deus. E os padrões do reino de Deus são o inverso dos padrões do reino terreno. Jesus já começa falando que no reino dele, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E aí vai ter as bem-aventuranças. Ali, gente, o Sermão do Monte são os padrões do reino de Deus. Então, se você quiser saber os padrões do reino de Deus, dê uma estudada profunda no Sermão do Monte, que são completamente diferentes do reino do mundo. Os discípulos ainda não tinham entendido isso. Talvez a gente também não tenha entendido isso. Que o reino de Deus é completamente virado de cabeça para baixo, comparado ao que o mundo diz. O segundo ponto é que o reino de Deus é internacional quanto aos seus membros. Ele não se limitava ao povo de Israel, ele não vai se limitar apenas a um país, ele não vai se limitar, porque ele é internacional. Os apóstolos, eles ainda tinham essas aspirações limitadas, né? Nacionalistas. Que o Espírito Santo lhes daria o poder de serem suas testemunhas, né? Eles começariam em Jerusalém, a capital nacional onde o Senhor fora condenado e crucificado, o lugar de onde não deveriam sair até que recebessem o Espírito. Permaneceriam nas vizinhanças da Judéia, mas depois a missão cristã irradiaria partindo daquele centro
até os confins do mundo. No Antigo Testamento, havia apenas uma preocupação com as nações. Deus criou elas, Deus criou tudo, e um dia elas iriam se curvar a Deus. No Novo Testamento é que surge essa consciência missionária. Depois da ressurreição, é que essa visão missionária foi colocada no povo, para que levasse o Evangelho para todas as pessoas. O ponto de virada para isso foi a ressurreição. Antes da ressurreição, a salvação era só nossa, só de judeus. Depois da ressurreição, a salvação foi para todos. Jesus que comissionou isso. Jesus que ordenou isso. O reino de Deus, mesmo não sendo incompatível com o patriotismo, ele não tolera o nacionalismo estreito. Ele domina sobre uma comunidade internacional em que raça, nação, posição e sexo não são barreiras para a comunhão. E quando o seu reino for consumado no final, a inumerável multidão de remidos será recolhida de todas as nações, tribos, multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. A gente vê isso lá em Apocalipse. Pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas serão reunidas como povo de Deus. E o reino de Deus, ele também é gradual quanto à expansão. Essa pergunta que eles fizeram denunciava uma curiosidade que eles tinham de saber se era agora que as coisas iam ser resolvidas e uma impaciência. Pois o próprio Pai havia determinado os tempos pela sua própria autoridade e o Filho havia confessado que não sabia nem o dia nem a hora da sua volta. Então, assim, os apóstolos deles foram obrigados a ficar na ignorância quanto a isso, né? Não apenas em relação ao cumprimento da profecia, mas também em relação a muitas outras verdades que Jesus ainda nos adverte. Não vos compete conhecer. Os mistérios pertencem a Deus e não cabe a nós espreitá-los. São as coisas reveladas que nos pertencem e a gente deve se contentar com elas. Uma segunda reflexão para a gente até estava conversando isso uma vez no grupo, às vezes a gente perde tanto tempo querendo saber coisas que Deus nem disse. Eu até citei no estudo da escola sabatina que eu queria muito saber sobre o céu. E eu comecei a ler visões do céu, porque eu queria saber como é que era o céu. O que é que tem no céu? Como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai comer? O que é que a gente vai comer? Como é que vai ser os relacionamentos? E aí eu me perdia tanto nisso. Me perdia tanto, querendo saber coisas que Deus não revelou. Quando nós temos um livro com revelações que pertencem a nós. É com essas revelações que a gente deve gastar o nosso tempo. É com o que Deus revelou. Se Ele não revelou como vai ser a vida lá, se preocupa não. O importante é tu estar lá. Quando você chegar lá, você vai saber como vai ser. Mas não fique gastando tempo em como vai ser. Ai, meu Deus. Como é que a gente vai se relacionar com Deus? Como é que Ele vai estar com todo mundo ao mesmo tempo? Como é? A gente vai voar? A Bíblia não fala. Então, para. A Bíblia não fala. Não gasta tempo querendo saber essas coisas. Gasta tempo querendo saber o que a Bíblia já diz. O que ela revelou para nós. Tem um bispo Wesley que ele falou assim, no livro A Casa de Deus. A igreja é o povo peregrino de Deus. Ela está em movimento, correndo para os cantos da terra, para implorar que todos os homens se reconciliem com Deus. Correndo para o final dos tempos, para encontrar o seu Senhor, que reunirá a todos. Ela não pode ser entendida corretamente, exceto sob uma perspectiva missionária e escatológica. Então, ao invés de ficar gastando tempo com coisas que Deus não revelou, a gente precisa estar em movimento, falando as coisas que Deus revelou. Deus não disse assim,
pare. Não é para a gente estar parado, é para a gente estar em movimento, seguindo essa comissão que Jesus ordenou. Não temos a liberdade de parar antes que ambos os fins sejam alcançados. Sabe quando é que a gente vai parar? Quando Cristo voltar. Aí a gente para. Mas enquanto não, a gente tem que continuar em movimento. Essa era a essência do ensino de Jesus, que também vemos nos Evangelhos. Durante os 40 dias entre a ressurreição e a ascensão, quando o Espírito viesse em poder, o tão prometido reino de Deus, que o próprio Jesus já havia inaugurado e já havia proclamado, começaria a se expandir. Ele seria, como é que seria o reino de Deus? Eu já falei lá, sobre o Sermão do Monte, mas ele seria espiritual quanto ao caráter, ou seja, transformando as vidas e os valores do seu cidadão. Então, um cidadão do reino de Deus, ele tem vida completamente diferente e valores completamente diferentes de quem é cidadão do reino do mundo. Ele é internacional quanto aos membros, incluía tanto os gentios como os judeus, e ele é gradual quanto à expansão. Começa em Jerusalém e vai se expandindo até alcançar o fim dos tempos e do espaço terreno. Mas, antes que o Espírito descesse, o Filho precisava ir. E aí, a gente vai entrar para o verso 9 a 11, que eles viram Jesus subir ao céu. E aí eu queria que a gente destacasse vários pontos que Lucas, ele enfatiza. Ele enfatiza assim, ó. Tendo dito isto, verso 9. Tendo dito isso, quando ele falou no verso 8, que eles seriam testemunhas de Jesus até os confins da terra, ele foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, presta atenção, olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista dele, visão de novo. E eles ficaram com os olhos, novamente, fixos no céu, enquanto ele subia. 3 vezes Lucas já enfatizou visão. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando, novamente, para o céu? Esse mesmo Jesus que dentro de vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram de novo subir. Então Lucas enfatiza muito: vocês estão olhando da mesma forma que vocês viram. Mas vamos lá entender por que ele faz isso. A ascensão de Jesus foi um ato de Deus. Primeiro, Deus o levantou dentre os mortos, que foi um ato divino, e depois ele os elevou às alturas. E aí fica a dúvida: essa ascensão aconteceu realmente? Jesus subiu realmente? Ou foi invenção da cabeça dele? Ou eles estavam tão tristes que eles viram coisas? Lucas, ele é o único evangelista que ele relata a ascensão. E a ascensão é um fato aceito no Novo Testamento, apesar de Lucas ser o único a descrevê-la. Ele conta a história com simplicidade e sobriedade. Não existe extravagância, ele não inventa uma história mirabolante para dizer que Jesus ascendeu. Não, ele fala, ele estava lá, conversando com ele, de repente ele subiu, passou uma nuvem e sumiu. Não existe invenção, ele foi muito direto. Não encontramos aqueles exageros, no relato de Lucas. O relato dele é redigido como se fosse história, como se Lucas pretendesse que o aceitássemos como parte real da história. Então, a ascensão de Cristo é um fato histórico, não foi invenção da cabeça dele. Jesus realmente subiu contra a lei da gravidade. Do mesmo jeito que a gente não sabe explicar como ele apareceu no ambiente de portas fechadas. Do mesmo jeito que a gente não sabe explicar como que durante os 40 dias ele apareceu e desapareceu.
E a Bíblia também não relata, como já vimos, a gente não vai tentar descobrir isso. E aí, o que eu tinha falado para vocês sobre a visão. Lucas enfatiza a presença de testemunhas oculares. Pessoas viram isso acontecer. E repetidamente se refere ao que eles viram com seus próprios olhos, que a gente viu 5 vezes. Vai estar falando, vocês estão vendo, vocês estão olhando. Então, nesse relato extremamente curto, por 5 vezes é enfatizado que a ascensão foi um acontecimento visível. Jesus, ele não ascendeu quando ninguém estava vendo. Existiam testemunhas oculares que viram isso. E aí, como eu falei, não existe uma explicação alternativa para justificar o fim das aparições após a ressurreição e o fato de Jesus ter desaparecido da terra. Jesus poderia perfeitamente sumir como em outras ocasiões, voltando para o Pai secretamente, de forma invisível. Mas existe uma razão para essa ascensão ter sido pública e visível. Certamente é que ele desejava que os discípulos soubessem que ele estava partindo de vez. Ali era a última despedida. Ele passou aqueles 40 dias aparecendo, desaparecendo, reaparecendo. Mas esse período havia terminado. Dessa vez, a sua partida era definitiva. Portanto, dessa vez eles não poderiam mais esperar outra aparição. Pelo contrário, eles deveriam esperar outra pessoa, que era o Espírito Santo. Porque ele só viria após a partida de Jesus. E então os discípulos estariam aptos a dar início à missão, no poder que receberiam dele. Mas, trazendo para nós hoje, qual é o valor permanente da ascensão dessa história, desse fato histórico? Qual é o valor para a gente hoje? O que é que isso implica na nossa vida hoje? Se a gente não é apóstolo, se a gente não viu, e se a gente não foi comissionado como os apóstolos foram? O que é que isso impacta na nossa vida? A gente viu os efeitos da ascensão visível sobre eles, sobre os apóstolos. Mas o que ela tem a nos oferecer? O que serve para a gente? A ascensão de Cristo, ela serve para nos trazer verdades bíblicas, verdades eternas, que a gente não pode esquecer, nunca. A primeira é o sacrifício perfeito de Cristo. Porque se ele ascendeu, é porque o sacrifício dele foi perfeito. A intercessão contínua do sumo sacerdote, que é descrita lá em Hebreus. Jesus está lá, no seu trono, intercedendo por nós. A glorificação do Filho do homem, que foi ensinada por João. E o senhorio cósmico, Jesus é Senhor de tudo, que é enfatizado por Paulo. Então a ascensão de Cristo deve nos lembrar. O sacrifício de Jesus foi perfeito e foi suficiente. É por isso que ele está lá. E ele continua intercedendo por nós. Ele é glorificado e ele é Senhor sobre tudo. Esse é o nosso Cristo. O histórico que viveu e o contemporâneo que vive. E o triunfo final, que a gente não pode esquecer também. Quando seus inimigos finalmente estarão sob seus pés, que está lá profetizado em Salmo 110:1. E quando nós realmente seremos elevados às alturas para o lugar que ele está preparando para nós. Como João fala lá no capítulo 14. Então a gente não pode esquecer que a ascensão é extremamente importante para a nossa vida hoje. Mas aí tem 2 coisas interessantes que a gente tem que refletir. Lucas falou que apareceram 2 varões lá, que eram anjos, né? Ou a maioria dos estudiosos, concluem que eram anjos.
Eles se puseram ao lado dos discípulos e falaram com ele. E eles falaram assim: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Sua repetição, olhando, vendo, especialmente na repreensão dos anjos, enfatiza que os apóstolos não deviam ser vasculhadores do céu. Quando Jesus estava subindo, eles ficaram lá. Os anjos, acorda. Não é para ficar tentando vasculhar o céu. Agora vocês têm uma missão aqui. Bora. São dadas duas razões. Em primeiro lugar, Jesus voltará. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. A implicação disso parece ser que eles não o trarão de volta olhando para o céu. Jesus se foi e eles devem deixá-lo ir. Ele voltará no seu próprio tempo e da mesma forma. Esse mesmo Jesus certamente indica que sua vinda será pessoal. Ele vai vir no corpo carnal dele, novamente, do mesmo jeito que ele ressuscitou, como homem e como Deus. O Filho Eterno ainda em posse da natureza e do corpo humano glorificado. E do mesmo modo como indica que a sua vinda também será visível e gloriosa. Eles viram a sua partida e eles veriam a sua volta. A diferença é que só eles viram Jesus subir. Todo mundo vai ver Jesus voltando. E Lucas relata que o próprio Jesus disse: Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Do mesmo jeito, com uma nuvem também, mas ele vai vir com poder e muita glória e todo mundo vai ver. Dessa vez todo mundo vai ver. Mas existem algumas diferenças importantes entre a partida e o retorno. A sua volta será pessoal, mas ela não será vista por poucos. Apenas os 11 o viram partir. E outra coisa, ele subiu sozinho. Quando ele voltar, vai ser com milhares de anjos. E em vez de ser uma volta restrita a um local, será como um relâmpago fuzilando, brilhando de uma a outra extremidade do céu. Então não vai ter ninguém que não vai conseguir visualizar a volta de Cristo. Mas, até a volta de Jesus, eles deviam continuar sendo suas testemunhas, porque esse era o mandato de Cristo. Era fundamentalmente anormal eles ficarem a olhar para o céu, quando eles tinham sido comissionados a ir até os confins da terra. A terra e não o céu deveria ser o centro da sua preocupação. Eles tinham sido chamados para serem testemunhas, não vasculhadores do céu. A visão que eles deveriam cultivar não era a vertical, ficar olhando para cima, esperando ver se Jesus vai descer e ficar inerte. Não. Com saudade do céu. Mas sim a horizontal, essa, entre homens e homens, de compaixão pelo mundo perdido que precisava dele. Eles tinham simplesmente as boas novas de salvação, que é a única forma de salvação para qualquer pessoa. Eles não poderiam ficar olhando para o céu. Eles tinham que olhar para a terra. O mesmo vale para a gente, sabe? Eu já falei sobre isso aqui, mas eu vou repetir. A curiosidade sobre o céu, a especulação, que muitas vezes a gente fica criando ideias, alimentando coisas que a gente acha que vai acontecer. A Bíblia nem fala. A obsessão por tempos e épocas, fazendo cálculos, tratam-se de aberrações que nos desviam da missão. Ao invés de a gente estar olhando para as pessoas, levando as boas novas, a gente está gastando tempo com coisas que Deus não revelou. Cristo virá de modo pessoal, visível e glorioso. Disso nós somos assegurados. Os outros detalhes eles podem esperar. Enquanto isso,
temos muito trabalho a fazer, no poder do Espírito Santo somente. E aí, o antídoto para a vã especulação espiritual é uma teologia cristã da história, uma compreensão da ordem dos acontecimentos dentro da programação divina. Quando a gente sai da teologia bíblica, quando a gente sai dos fatos históricos que são bíblicos, a gente vai se perder em achismo, em especulações, em invenções da nossa cabeça, achando que estamos no caminho certo. A confusão se estabelece sempre que esquecemos um desses eventos ou o colocamos na sequência errada. Esses eventos: a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, são pontos essenciais para a vida cristã. São doutrinas fundamentais para o cristianismo. E nós precisamos ter ciência disso e ter conhecimento disso, para que a gente não se confunda. Precisamos dar ouvidos à mensagem dos anjos. Vocês o viram partir, vocês o verão voltar. Vocês precisam ir ao mundo por Cristo. E aí, os discípulos cometeram 2 erros, que são erros que a gente também comete. O primeiro foi, eles estavam à espera de um poder político. E a gente sabe, até foi falado aqui hoje, na lição, que a gente deve orar pelos líderes políticos. A Bíblia fala isso. Mas isso não quer dizer que a minha salvação está neles. Isso não quer dizer que a nossa salvação está se o partido X ganhar. Não quer dizer. A gente não é desse reino. A gente é do reino de Deus. Nós precisamos orar por eles, sim. Mas eles não são a nossa salvação. Jesus deixou isso muito claro. E o segundo erro que eles cometeram foi ficarem observando o céu. E às vezes a gente também cai nisso. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre os dois. O reino de Deus, ele não é terreno. Mas não quer dizer que a gente não tenha que cuidar da terra, que a gente não tenha que cuidar de pessoas. Ambas eram fantasias falsas. O primeiro é o erro do político que sonha em fazer a utopia na terra, né? A gente quer fazer a terra ficar maravilhosa, como se aqui fosse a nossa habitação, sendo que nós somos peregrinos. E o segundo erro é do pietista, que sonha apenas com os prazeres celestiais, que vive como se nada daqui na terra importasse, como se as pessoas não importassem, como... Pietista e não petista. Pietista. Pietista é outra coisa completamente diferente, obrigada. Que sonha apenas com esses prazeres celestiais, com os olhos voltados para o céu. Não é errado não, gente, a gente querer ir para o céu, não é errado não. Mas a gente tem uma vida para viver aqui. A gente tem coisas para fazer aqui. A gente tem igreja para comungar. E, sem falar que a gente vive um pedaço do céu aqui, em comunhão com os irmãos. É aqui que a gente aprende a perdoar. É aqui que a gente libera perdão. É aqui que eu confesso os meus pecados. É aqui que alguém me corrige. É aqui que o meu caráter está sendo transformado. Eu sempre ouvia muito assim: as pessoas esperam que quando Jesus voltar, o seu caráter vai ser transformado assim. Mas não é assim não espere isso não. Jesus quer transformar o nosso caráter aqui. E aqui no grupo de irmãos. Não é você sozinho em casa. Não é você assistindo sermão pelo YouTube, que é muito bom, mas não é comunhão. Então Jesus nos deixou aqui e a gente tem que ter essa visão horizontal completamente ligada com a visão vertical, porque nós precisamos do Espírito Santo. Só é possível
Levar a mensagem do Evangelho, levar as boas novas só é possível por meio do Espírito Santo. Só é possível viver uma vida de comunhão por meio do Espírito Santo. Você se vulnerabilizar, você mostrar quem você é, como você é ruim, como você é podre. Para Manu. E Manu olhar para mim e me repreender, e me orientar, e estudar a Bíblia comigo. Só é possível com o poder do Espírito Santo. Sem ele não dá. Então, busquemos em Deus um equilíbrio, porque a primeira visão, ela é terrena demais. E a gente não pode ser terreno demais. A segunda visão é celestial demais. A gente não pode também, porque a gente não subiu ainda. Então, a mensagem de hoje sobre a ascensão de Cristo é que ela impacta profundamente a nossa vida. E que nós não podemos esquecer dela. Porque é um fato histórico que está ligado a outros, né? A toda a vida de Cristo, morte e ressurreição, ascensão, que vai fazer você viver como um cidadão do reino do céu. Que deve fazer isso. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Senhor, por ter deixado a Tua palavra para nós, ter relatado por meio de homens humanos como nós, pecadores como nós, a Tua palavra ter deixado para nós. Obrigada porque nós somos transformados pelo poder das Escrituras, porque a Tua palavra é viva. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ascendeu, e o Senhor está vivo. Isso é motivo de grande alegria para nós. Isso é motivo de continuar. Isso é motivo de buscar o Senhor, porque nós temos um Deus vivo que intercede por nós, que escuta as nossas orações, que nos acolhe em seu colo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão bom, mesmo a gente não merecendo tudo isso. Obrigada pelo Teu Espírito que fala aos nossos corações e que está aqui conosco, em nós. O Senhor partiu. Nós não te temos mais às nossas vistas, mas nós temos o Espírito Santo, que também é Deus, dentro de nós. E agora Ele vive em nós. Então, por favor, ó Deus, que nós vivamos como cidadãos do céu. Que nós vivamos, Senhor, à altura do Teu reino. E eu sei, Deus, que existem muitas coisas ainda que precisam ser consertadas em nós. Muitos pecados que precisam ser tratados pelo Teu poder. Mas, como o Senhor vive, que nós creiamos que o Senhor pode nos tratar, nos livrar de pecados e nos transformar na Tua imagem e semelhança. E que toda a nossa vida, Deus, tudo que nós somos e tudo que fazemos, seja apenas para a honra e glória do Teu nome.